E aí eu convido aos professores perguntadeiros. Nós somos professores. E aí, quando eu lembrei de um curso, Questão da Escola, para pensar a perspectiva de inclusão, não há como não ser um professor perguntadeiro, né? Então, eu queria trazer a analogia dessa palavra, de ser perguntadeiro, porque a partir dessa questão é que a gente vai pensar as questões da escola. Porque se a gente não pergunta, se a gente não problematiza o cotidiano tão imprevisível que ele é, porque a gente se organiza para dar uma aula, sai, né? Trabalhando no núcleo de educação especial, a gente vive o acontecimento todos os dias, né? Em diálogo com todos os nossos colegas. Então, a gente nunca sabe como vai ser aquele dia. Ele é sempre um processo de acontecimento naquele momento. E vocês sabem disso, o quanto é desafiador. Um dia a criança pode estar um pouco mais desorganizada, viver uma experiência com relação ao tempo, com relação à experiência não dormiu bem. Tudo isso influencia muito a todos os estudantes e principalmente no pós-pandemia, a gente tem vivido todos os desafios das questões socioafetivas, socioemocionais de todos os estudantes. Então, o desafio de retorno à escola presencial após 2 anos de pandemia, para todos os estudantes tem sido muito desafiador. Imagina pensar os processos de inclusão com as crianças com deficiência, o quanto tem sido movimentos de perguntar que temos vivido. O que eles nos atravessam? O que eles nos ajudam a perguntar? Eu entendo que a escola, a natureza da escola, se a gente pode falar assim, com todas as aspas, mas a escola que eu defendo, a escola que eu acredito, é uma escola com essa potência que Vanessa coloca no chat, a potência de sermos perguntadeiros, de motivar as crianças a manterem a sua infância pela lógica da pergunta, e o quanto que o atravessamento com esse outro, de não se fechar a esse outro, de não fingir, criar uma ilusão de que a gente se fecha ao outro, porque isso é impossível, a gente continua sendo afetados, mas que reconhecer essa abertura e trabalhar com essa abertura quando a gente vem e se reconhece como professor, não da lógica da escola tradicional, que ensina tudo a todos, mas um professor que pergunta. E aí, Thaís, quando você traz isso no momento que a gente está vivendo agora, no CAP, e sei que em outras escolas também com seus desafios, de voltar a essa escola, que não é a mesma escola, a gente precisa manter-se aberto, perguntando e perguntando. Da perspectiva inclusiva, que é estar com, não fazer só. Não há como se pensar uma educação na perspectiva inclusiva em gueto, de modo fechado. A própria lógica da inclusão, ela é ser transversal. Mas isso é muito bonito no papel, né, na lei. Agora, faz isso no cotidiano. Como é que faz? Porque é no encontro com o outro que se dá. E o encontro nem sempre é simples, nem sempre é fácil, nem sempre é fluido, porque a gente vem de uma perspectiva de formação de professores da separação, das nossas portas fechadas, né, do nosso miudinho, do fazer sozinho. Nós não temos uma história de formação de professores, porque a lógica é na perspectiva tecnocrática, né, de manual. Primeiro, porque a gente não é nem professor, na nossa história, se a gente for pensar a história da educação, um professor que vai trabalhar com processos inventivos. Né? A história da formação de professores é para trabalhar com um professor que vai responder ou fazer a partir de um manual. Então, reverter essa lógica, colocar essa lógica da formação de professores de ponta cabeça, que é isso que as crianças fazem conosco, todas elas, e tem feito agora no retorno presencial, eu me sinto às vezes de ponta cabeça, virada de cabeça para baixo, porque eles fazem isso o tempo todo com a gente. Né? Então, pensar um professor que não responde apenas a manual, mas que no cotidiano, no atravessamento, precisa responder, e aí a sua responsabilidade responsiva, enquanto Bakhtin nos fala, né? A sua responsabilidade, o nosso não álibi, aquilo que a gente não pode deixar de responder, porque não tem nada que a gente possa ter álibi para deixar a gente ali. Então, a questão vem
e a gente precisa responder a ela. Então, nas nossas invencionices cotidianas, a gente foi criando uma escola no remoto, que lá no CAP a gente entendeu que para a gente dar conta daquilo, a gente precisava estar junto. Né? Que a gente não ia conseguir fazer de outra forma, com os desafios de pensar, principalmente a educação especial na perspectiva inclusiva, que não fosse junto. E quando a gente voltou para o presencial, a gente meio que voltou com umas lógicas que a gente tinha anteriormente. Ou seja, os desafios vieram de novo, outra vez. E a gente está tendo que repensar outra vez. Porque aquela escola de 2 anos atrás não responde mais essa escola que a gente tem após 2 anos de suspensão. Não responde. Quando a gente é criança, a gente pergunta tudo. A gente é do mundo da novidade. E a gente vai aprendendo a calar na escola. A escola, enquanto uma lógica moderna, ela nos ensina a calar, porque dá trabalho. Porque a partir de uma pergunta, nem sempre a gente tem consenso na resposta. A gente tem muitas vezes muitos dissensos. E os dissensos nem sempre, porque às vezes as pessoas vão levando aquilo para o lado pessoal. Então, construir a partir da pergunta é aquilo que desloca a gente do lugar. E sair do lugar, muitas vezes, é muito aquilo que você falou, dá muito trabalho. Né? Então, muitas vezes a gente prefere ficar no lugar. Né? Porque sair do lugar, sair do conforto, ter que responder de uma outra forma, ter que pensar um outro planejamento, ter que pensar a partir de uma lógica que a gente não está acostumado, tudo isso mexe com alguma coisa que às vezes a gente não tem como responder. Não tem como responder, mas dá trabalho. Né? Então, como que pensar uma relação na escola que vá na contramão disso, né? Dessa lógica que está impregnada e a gente não percebe. Porque a gente está numa escola que é feita para silenciar. Isso é claro. Né? A gente precisa ter consciência disso. Enquanto professores, pesquisadores, narradores, enquanto professores perguntadeiros, que o sistema vai nos fazer silenciar. Ele vai nos fazer não perguntar. Mas o cotidiano, ele não vai nos deixar em paz. Ele vai nos provocar a responder, porque lei nenhuma vive o cotidiano. Né? Então, assim, o papel, a lei se dá no cotidiano. E aí, quando a gente vive a criança que se desorganiza, a criança que não aprende, a família que traz questões para a gente pensar, nós que não sabemos como lidar, né? A nossa formação não é ali pensando com um colega que a gente vai criar respostas. A vida não nos deixa outra opção que não a pergunta.